dia a você que nos acompanha em mais um devocional nesta Semana da Ressurreição aqui no canal da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Eu sou o seminarista Murilo e hoje vamos meditar um pouco mais sobre a cruz de Cristo. Conforme já apresentado pelo reverendo Elber, a obra de Cristo na cruz, a sua morte e a sua ressurreição, não buscava satisfazer uma exigência do diabo, como se o diabo tivesse algum direito sobre nossa alma. Lembrando o que disse Anselmo de Cantuária, o importante erudito medieval, Deus nada devia ao diabo a não ser o castigo. Podemos entender então, conforme foi apresentado pelo seminarista Gabriel no domingo, que a obra da cruz de Cristo cumpre as exigências da lei de Deus, ou seja, a condenação pela quebra dos mandamentos divinos tem de ser aplicada. Só assim, a honra de Deus, que é ofendida por nossos pecados, pode ser restaurada. E isso foi visto ontem com o reverendo Ron. Entretanto, devemos ter cautela ao afirmar que a obra da cruz satisfaz a lei, a justiça e a honra, para não representar Deus como sendo subordinado a algo fora e acima de si mesmo. Para ser mais claro, permita-me trazer as palavras do próprio Dr. Stott, na obra que temos utilizado para essas meditações. Dr. Stott diz assim: satisfação é uma palavra apropriada, desde que compreendamos que é o próprio Deus em seu ser interior que necessita ser satisfeito e não algo externo a si mesmo. A menção à lei, honra, justiça e ordem moral só é verdadeira se todas forem tomadas como expressões do próprio caráter de Deus. A expiação é uma necessidade porque emerge de dentro do próprio Deus. Com isso, nós podemos afirmar que através da obra expiatória de Cristo naquela cruz, Deus satisfaz a si mesmo. É preciso ressaltar que a autossatisfação divina ela é muito diferente dos seres humanos. Nós, caídos em nosso pecado, buscamos a autossatisfação muitas vezes em nossos instintos, em nossos prazeres, nossas paixões. E a busca por essa autossatisfação nos leva a perder nosso domínio próprio, nos leva a demonstrar falta de humildade, nos leva a ser orgulhosos. Essas atitudes não estão em Deus. A necessidade de satisfação em Deus não se encontra em algo exterior, mas dentro de si mesmo, em seu próprio caráter, que é imutável. Portanto, ela é inerente ao seu ser, ela é intrínseca. Em outras palavras, Deus se satisfaz naquilo que Ele é. E o Dr. Stott apresenta algumas linguagens bíblicas que nos ajudam a entender essa ideia. Primeiro, Deus se revela com uma linguagem de provocação, como se Ele fosse provocado à ira pela idolatria do seu povo. Alguns exemplos de passagens que ressaltam isso são Deuteronômio 32, o verso 16 e o verso 21, primeiro livro dos Reis, no capítulo 15, o verso 31, e também no capítulo 21, no verso 22, e também o Salmo de número 78, no verso 58. Também os profetas Jeremias, Ezequiel e Oséias utilizam essa linguagem de Deus sendo provocado à ira. Mais uma vez, este sentimento de Deus ele não deve ser tomado com base em nossa humanidade caída. Deus não está irritado ou estressado, nem tampouco tem uma atitude de impaciência para com a idolatria de Israel. Deus não é como nós que, quando estamos no trânsito, perdemos a paciência quando recebemos uma fechada de um motorista imprudente. Não. Nosso pecado suscita em Deus a reação natural de um Deus que é santo, de um Deus que é inteiramente bom diante do mal que cometemos. Isso nos leva à segunda linguagem, que é a do ardor. Mais uma vez citando as palavras do Dr. Stott, no calor seco de um verão na Palestina, o fogo acende-se facilmente. O mesmo acontecia com a ira de Yahvé. Contudo, jamais era ativa pelo capricho, mas sempre pela resposta ao mal. Nem sua ira jamais era descontrolada. Pelo contrário, nos primeiros anos da vida nacional de Israel, ele muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação.
Mesmo manifestando a sua longanimidade, Deus consome como fogo aquele que provoca e acende a sua ira santa. Deus deve ser quem Ele é e nisso está a linguagem da satisfação. As palavras que expressam essa verdade têm um sentido de algo que é completo, gasto ou realizado. O profeta Ezequiel, no capítulo 7, fala de um derramar do furor junto com o cumprimento da ira de Deus. O que está derramado não pode ser juntado. Lembramos daquele ditado, não devemos chorar pelo leite derramado. Isso está feito e nisso Deus se satisfaz. Devemos lembrar que toda essa manifestação de Deus em sua essência, de tudo aquilo que Ele é, se dá em um contexto da aliança com o povo escolhido, o povo de Israel. Mas Israel não foi escolhido porque era um povo forte, grande e poderoso, mas exclusivamente pelo amor de Deus. E Deuteronômio manifesta isso de maneira muito clara quando afirma: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Com isso, a Escritura acentua a autocoerência de Deus com a linguagem de seu nome. Deus sempre age segundo o seu nome. Em Jeremias 14, encontramos o registro de uma grande seca em Judá. Neste cenário, onde as cisternas não tinham água, onde a erva do campo estava murcha, o povo reconhece: nossas maldades testificam contra nós, porque nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos, afirma o versículo 7. Mas o clamor é feito: ó Senhor, age por amor do teu nome. Deus não pode deixar de ser quem é. Como Deus, Ele age conforme a sua essência. Ele satisfaz sua santa justiça na obra da cruz de Cristo, mas também manifesta seu misericordioso amor com o qual nos escolheu. Meditaremos mais acerca deste santo amor de Deus amanhã, às 6 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Não perca. Meu desejo é que Deus te abençoe nesta Páscoa e que você se lembre que a obra da cruz de Cristo, aquele que morreu por nós, mas ressuscitou, satisfez o Todo-Poderoso. Por isso nós temos reconciliação e podemos celebrar a este Deus, nos lembrando da vitória que temos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.